dia, bem-vindos. Hoje aqui a gente vai ter um papo de dirigente, né? Na verdade, a gente vai... O nome do quadro, novo quadro, já sei, vai ser Dirigente de Umbanda, né? Falando de Umbanda enquanto eu dirijo, né? Então, o quadro Dirigente de Umbanda, hoje a gente vai falar a respeito. Eu vi um vídeo ontem de um influencer de Umbanda Na verdade não é de Umbanda, tá, cara? O cara é quimbandeiro e ele participou num podcast famoso aí e tal. Não vou nem falar o nome pra evitar strike, né? E aí ele fez alguns comentários dos quais a gente precisa discorrer aqui. O bom disso tudo é que ele fala lá no vídeo que ele não tinha propriedade para falar de Umbanda porque ele não era de Umbanda. Mas, de qualquer maneira, ele dá uns pitacos bem no mínimo estranhos, tá? E aí era só sobre um assunto que eu gostaria de falar. E aí a gente volta sempre para a construção da Umbanda, para questões dentro da Umbanda, que na verdade quem deve discorrer sobre isso são os umbandistas. O problema, cara, é que nós, umbandistas, não temos coragem. Na verdade não é nem coragem, a gente não tem a capacidade de entender que existem falhas na nossa religião, na estrutura formadora. E eu não estou falando espiritualmente falando, eu estou falando que... Pô, deixa eu estacionar aqui que eu não gosto de gravar dirigindo assim, não. Eu tô falando que historicamente a gente tem alguns contextos que precisam ser revistos, né, e conversado a respeito disso. E os umbandistas levam pro coração e não conseguem entender essas coisas. Por exemplo, agora o que é mais comum é falar que a Umbanda era racista, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. E aí a gente já vai continuar o papo aqui. Deixa eu botar aqui. Dá licença. Aí, vamos falar de uma maneira geral, tá? Óbvio que a estrutura de Umbanda na formação cultural da época era racista. O Brasil era racista. Existia uma força eugenista aí, né, de querer trazer a pureza da raça, né, eugenia. E então, entendendo que na visão deles é pureza, né? Entendendo dessa forma. Óbvio que a Umbanda está numa estrutura racista. A sociedade era racista, então, muito difícil. E aí ele faz algumas acusações que, de certa forma, ele tem um pouco de razão e outras completamente equivocada. Ele traz dentro do apanhado dele e da experiência de terreiro dele, né? Uma delas é que ele fala que a Umbanda já não é mais resistência, que a Umbanda deixou há muito tempo de ser resistência e que ela não entende o lado B da questão. E realmente não entende o lado B da questão. Por isso que às vezes eu fico puto quando a gente faz alguns lives, homenagens e não sei o que, né, a determinadas linhas, e a gente esquece a essência e aquilo que aquelas entidades passaram quando em terra, né? A própria relação do umbandista com o 13 de maio, eu honestamente acho meio controversa, tá? Mas enfim, mas isso é um tema para outro vídeo. A gente acaba ignorando que hoje, e hoje não, mas desde pré-colonialismo, o indígena ele vem sofrendo agressões e extermínio, né? E a gente enche a boca de falar de caboclo dentro da Umbanda, né? Mas esquece que o nosso foco é resistência e tentar ajudar que essas etnias tenham o seu local. E a gente ignora isso totalmente. Então, realmente aí ele tem um pouco de razão que a Umbanda não vê o lado B da história e romantiza demais algumas visões, tá? E aí, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, que aí então, ora, imagina que o preto velho lá que sofreu, foi escravo, passou por todo abuso da escravidão, ele vem hoje no terreiro para servir, para ser escravo de novo.
Um pouco ele tem razão, porque tem gente que acredita que o preto velho, enfim, todas as entidades de Umbanda tem que estar nos servindo o momento, o tempo todo. A gente pensando dessa maneira e diz, ele tem que estar sempre do meu lado, tem que estar me movendo, aquele que me guarda não dorme, tá? Entende essas coisas? É um negócio, uma questão de propriedade, e cara, a gente precisa se livrar disso. Entendeu? Eles são nossos tutores. Quando eles entenderem que é o momento de nos dar uma lição, eles estarão. Entende? E você não precisa concordar comigo também, tá? Mas assim, então tem que se desprender desse conceito. Daí ele fala que nós, na Umbanda, nossas entidades são escravizadas. Cara, daí indo no canal dele lá no YouTube, procurando ele nas redes sociais, ele como quimbandeiro, ele tem, tem aquela questão do Exu catiço e tal, faz um pacto com o Exu, não sei o que, ok, um pacto, só que ele fala em vários vídeos lá que o Exu tem que servir, que o Exu tem que trazer prosperidade, que o Exu tem que isso, tem que aquilo. Cara, desculpa, é uma outra forma análoga de entender que ele está me servindo e que ele também está sendo escravizado. A forma que ele coloca o material dele nas redes sociais é isso que ele está falando. Que se o teu Exu não te serve, não te traz riqueza, não trabalha para ti, tá errado. Teu Exu não é um Exu de quimbanda. Teu Exu não trabalha. Então, cara, desculpa. O contrato pode ter alguns termos diferentes, mas a forma que tu tá abordando é a mesma. Então, assim, ó, falar que a Umbanda escraviza, cara, certas visões eu até acredito que estão equivocadas. Agora, meu irmão, tu faz a mesma coisa na tua quimbanda. Tá? A forma que tu age. Então não aponta dedo. É muito fácil, é muito simples botar a culpa em alguém. Então, aqui era só para que vocês entendam que certas coisas a gente precisa repensar realmente na forma que nós vemos e nós abordamos na religião, tá? Mas eu só queria fazer isso porque eu vi lá no Cortes de um podcast famoso, é esse quimbandeiro querendo falar de Umbanda e dizer que a gente escraviza as entidades. Cara, todos vocês fazem isso, me desculpa. Eu olhando os teus vídeos e o teu fundamento, a forma que tu aborda e que tu enche a boca para falar que se o Exu não te serve, não te traz riqueza, não te tira das dificuldades, ele não é um Exu, então tu quer aquele que te sirva e que trabalhe para ti. Se ele trabalha para ti, né? Desculpa, meu irmão. Não é um marafo, não é o marafo e o charuto na encruzilhada que tu vai dar para ele, que vai livrar ele de uma condição escrava, tá, irmão? Então, desculpa, e é isso aí, e o negócio é esse, valeu? Então, aí, tentar um novo quadro dirigente de Umbanda, né? Falando de Umbanda enquanto eu dirijo.